É hora de ampliar um pouco as considerações acerca da reforma da Previdência e, para tanto, nós iremos formar a nossa mesa. Nesse momento, eu convido à mesa o senhor Pedro Vieira, diretor para Assuntos Econômico-Tributários do Sintaf. Fechar lá, não vou nem fechar, cara, totalmente. Cara, Vai coordenar? Na sequência, convido o senhor Fabrício Gomes, secretário executivo do Tesouro Estadual e Metas Fiscais da Cefaz. Também convido à mesa a senhora de Lourdes Pires, orientadora da Senor, também da Secretaria da Fazenda do Estado. Na sequência, convido o senhor João Marcos Maia, presidente da Ceará Prev. Também para compor a mesa, convido o senhor Isaac Figueiredo, orientador da CEPREV. Também estará conosco na mesa os advogados, membros da assessoria jurídica do Sintaf, doutor Henrique Oliveira e doutor Adrio Rolim. Gostaríamos ainda de registrar a presença do senhor Robson Fontoura, que é analista de gestão pública da CEPLAG, que está aqui conosco, e também do senhor Sérgio Bastos, que é coordenador da CEPREV, também aqui nos prestigia nessa manhã. Então, nesse momento, eu convido a fazer uso da palavra o diretor Pedro Vieira, ele que coordenará esta mesa. Pessoal, bom dia. O Sintaf estava devendo esse evento para vocês. Foi meio em cima da hora, né, com relação à data de promulgação. Muita ansiedade, preocupação dos colegas. A gente compreendeu, a gente já tinha se planejado para fazer esse evento, só que pensamos que poderíamos ter mais tempo para organizá-lo e planejá-lo, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Agradecer a presença aqui dos colegas da CEPREV, estão migrando aí para a Ceará Prev, né? Um trabalho difícil. Tenho acompanhado o trabalho de vocês aí, vocês têm sido parceiro conosco aí já há bastante tempo. Em minha opinião, uma das melhores equipes, se não a melhor, equipes atuariais aí do Brasil. Estão de parabéns aí, um trabalho de excelência. Estamos em boas mãos, né? Obrigado, Rob, Sérgio. E obrigado, João Marcos, está em casa, né? Não precisa dar boas-vindas. É um desafio enorme aí pela frente, né? Ceará Prev. Para quem não conhece, não acompanha as mudanças, Ceará Prev é uma entidade fundacional de direito público que vai fazer a gestão, né, do sistema previdenciário do regime próprio do Estado do Ceará. Está sendo agora, no momento, feito um trabalho de transição, né, construindo toda a estrutura. O objetivo desse evento é dar voz a vocês. A gente já vamos abrir aí o microfone, tirar algumas dúvidas. E eu queria já deixar registrada aqui uma dúvida, que com relação ao bono de permanência, o direito adquirido na pergunta para o doutor Ítalo era se ele permanecia ou não, né? O direito adquirido sobre a percepção do abono de permanência. Mas vai ter oportunidade aqui da gente responder. Agradecer a presença aqui do doutor Henrique, doutor Ávio, obrigado. Foi um evento aí agendado com bastante pressa, com pouco tempo, então agradeço a disponibilidade de todos vocês, Fabrício, nosso secretário de Finanças, secretário executivo, e o Isaac, né, está respondendo aí pela CEPREV. Na verdade é o Sérgio, né? Sérgio é o coordenador. Sérgio é o coordenador atual,
eu na orientação do planejamento atual. Certo, mas está representando a equipe aqui na mesa, né? Obrigado. Bom, vamos ser bastante breves agora. Eu vou passar a palavra aqui para os colegas Fabrício, João Marcos e Dr. Henrique, para que façam uma breve consideração. Peço a compreensão de vocês, para que a gente seja bastante sério aí nas nossas considerações. A gente previu 5 minutos. E após essas considerações, a gente possa começar a tirar dúvidas específicas aí dos colegas. Tá? Nós vamos ter microfones aí. A comunicação do Sintaf levará o microfone até vocês. Quem preferir fazer a pergunta por escrito também poderá fazê-lo, ok? Bom, começar aqui pelo Fabrício. Fabrício, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar o Sintaf por esse evento. Eu acho importantíssimo esclarecer todas essas dúvidas relativas à insegurança que, principalmente quem está prestes a se aposentar, tem nesse momento. Eu estava comentando aqui que, na verdade, para quem está com o direito adquirido, eu acho que o seminário até já tranquilizou todo mundo. Eu acho que esse seminário tinha que ser para a gente, que ainda tem um tempinho aí para ter o direito adquirido e vai ter muitos desafios pela frente. Porque realmente a Previdência precisava de uma reforma. Essa reforma veio no momento de instabilidade política, econômica e financeira do país. Tem seus exageros. Eu acho que eu tenho uma visão particular como economista que a reforma da Previdência, como está feita, como está posta, pode ter impactos negativos na economia, principalmente dos municípios do Norte e Nordeste, como eu acho que eu já falei até aqui no seminário, porque você está tirando, de certa forma, renda de pessoas que têm uma propensão marginal a consumir muito alta, que é o servidor público, que é o aposentado do serviço público. E isso no interior dos municípios do Norte e Nordeste compõe uma base importante do PIB. Então, assim, eu acho que tem que fazer conta para tomar qualquer medida e me preocupo com o futuro dos municípios no que diz respeito a essas mudanças que a reforma da Previdência vai trazer. No mais, eu queria também... Eu acho importante esse seminário porque trouxe uma segurança para quem está aí prestes a se aposentar, e vocês têm uma importância muito grande para essa casa, para a Cefaz. Ainda tem muito a contribuir, na minha visão. Então é importante o Sintaf ter trazido esse tema para discussão, até para acalmar o coração de todos vocês. Vou passar a palavra agora para o presidente da Ceará Prevna, João Marcos. Por favor. Bom dia a todos, colegas. Queria cumprimentar a mesa aqui na pessoa do nosso companheiro e amigo Pedro, Fabrício, o Isaac e os dois doutores que estão assessorando o sindicato. Inicialmente, parabenizar o sindicato pela forma madura como está promovendo o evento, trazendo os servidores fazendários para uma reflexão madura também. Isso nos dá a tranquilidade de que estamos no caminho certo. O diálogo, a transparência, a verdade são fundamentais para que a gente construa um caminho seguro a uma sustentabilidade previdenciária necessária ao desenvolvimento do Estado de Ceará. E aí eu vou me referir ao Estado do Ceará. Estou aí com a missão de implantar a Ceará Prev, como colocou o nosso companheiro Pedro, e essa fundação é quem vai fazer a gestão desse sistema previdenciário, juntamente com uma outra fundação que vai nascer, já estamos providenciando, com o companheiro Robson, que é muito conhecido. Levanta aí o braço, Robson. E o companheiro Sérgio e o Isaac, que estão aqui conosco, desenvolvendo essa implantação. Queria só enfatizar o que colocou o Pedro. O Estado do Ceará, sem dúvida, tem a melhor equipe de previdência do país. Sem nenhum bairrismo, sem nenhuma vaidade da nossa parte. Esse time, que era da coordenação e agora está migrando para a fundação, ele realmente é um time de primeira grandeza. E eu encontrei nessa equipe, pessoal, muito profissionalismo, muita dedicação,
muita honestidade na condução desse assunto. Portanto, nós, servidores de carreira, precisamos estar tranquilos de que à frente desse processo tem gente muito idônea, muito séria, conduzindo com o maior profissionalismo. E queria também colocar a Ceará Prev como a Ceará Previcom, que vai estar nascendo aí nos próximos dias. Nós já vamos para Brasília próxima semana para institucionalizar o nascimento dessa fundação, que é a Previdência Complementar. Colocar para vocês a nossa disposição de estar discutindo transparentemente cada medida, seja ela dolorosa ou não. Nós precisamos realmente encarar e tratar essa reforma que está aí, que chegou assim, de forma, no meu caso, extemporânea, que eu acabei de me sentar na cadeira, recebo um presente desse, vocês imaginam o que é. Eu estar com a missão de implantar a fundação e agora está discutindo também a reforma previdenciária. Quais os desdobramentos disso, pessoal? Nós estaremos implantando as duas fundações. A Fundação Ceará Prev já está com a nomeação do seu presidente. Agora nós estamos compondo a equipe, elaborando o planejamento estratégico que nós mesmos estamos elaborando e formando todo esse time. Nós deveremos ficar aqui no prédio da Junta Comercial. Até dezembro a Junta vai estar saindo daí e nós estaremos, se Deus quiser, ocupando esse espaço. E aí nós vamos precisar muito trabalhar de mãos dadas com os sindicatos. Porque além de a gente querer fazer uma boa gestão, uma gestão transparente, uma gestão aberta com base no diálogo, nós queremos dar o máximo de rentabilidade ao ativo previdenciário. E eu, pessoalmente, acho injusto pegar um ativo previdenciário e entregar ao mercado financeiro, que vai rentabilizar aquilo que ele quer. Mas nós temos competência de garantir uma rentabilidade muito maior, que é isso que a gente tem discutido internamente com os nossos colegas. E, João Marcos, é possível, claro, pelo menos 3 vezes o que o mercado está disposto a remunerar esse ativo previdenciário, nós temos condições de alcançar, no mínimo, 3 vezes. E nós vamos brigar por isso. Outro aspecto é nós garantirmos a blindagem desse sistema, para que no futuro, daqui a 10, 15, 20, 30 anos, um governante responsável que assuma o governo do Estado não venha passar a régua nesse ativo e dilapidar o ativo que é do servidor público estadual. Então, esses objetivos nós vamos estar sim perseguindo, vamos querer sim blindar, vamos querer sim trabalhar integrados e principalmente com base na verdade e na transparência, sem subterfúgios. E vamos oferecer serviços que até então não estão sendo oferecidos, mas que nós poderemos oferecer, né, no sentido de beneficiar o servidor público do Estado de Ceará. O nosso companheiro Isaac é o companheiro que está acompanhando essa reforma da Previdência, embora Robson e Sérgio também estejam. O Vandermon é o outro companheiro que não veio conosco, não pôde estar aqui porque tem uma missão a cumprir lá, mas nós estaremos sim abertos a esse diálogo e faremos questão de participar. Por isso que eu pedi ao Pedro para me dar a oportunidade de sentar aqui, porque eu gostaria de enfatizar isso. E em nome do governo do Estado, em nome do secretário Mauro Filho, da CEPLAG, ratificar a nossa disposição, pessoal, de estar dialogando e discutindo com vocês. Como sempre fizemos, com transparência, com verdade, ora brigando com o Lúcio, né, Lúcio? Mas como a gente é maio, a gente se entende. E terminou nesse processo todo a gente se dando muito bem e agradecendo a Deus por tudo que tem acontecido até hoje e pela saúde fiscal do Estado do Ceará, que nós temos o privilégio de fazer parte desse time. E nós sabemos que o desequilíbrio no sistema previdenciário provoca desequilíbrio fiscal no Estado do Ceará, e nós não queremos isso. Nós queremos manter o equilíbrio fiscal, nós queremos manter a sustentabilidade do sistema previdenciário, e para isso nós vamos brigar arduamente com quem tiver que brigar, inclusive com o sistema financeiro, que para mim é o maior algoz do sistema.
porque remunera pouco, remunera baixo e quer tomar de conta do ativo, como a gente está vendo aí na reforma. Obrigado a todos. Obrigado, João Marco. Doutor Henrique, agora, por favor, 5 minutos. Por favor. Doutor Henrique, doutorado, para quem não conhece, são da nossa banca de advogados que respondem pela área jurídica do Sintaf. Gomes Oliveira Associados, é isso? Oliveira e Gomes Associados. Bom dia a todas e a todos. Ia falar de pé, mas não estou conseguindo aqui ligar esse microfone. Pessoal, vou só fazer aqui umas considerações e uma reflexão rápida, até porque já parabenizando o Sintaf por esse momento importante de debate na pessoa do Dr. Lúcio, né? Queria também agradecer ao Dr. Ítalo Bezerra, que é nosso colega advogado, e o Dr. Adrio Rolim, que é sócio do escritório, que fazem parte da Comissão de Direito Previdenciário e da coordenação de regime próprio de previdência. Então, vocês estão com as duas pessoas mais indicadas para falar de previdência para servidor público. Então, eu queria agradecer, até quebrar o protocolo, estou vendo que o Dr. Ítalo é bem assediado ali, chamá-lo para compor a mesa, porque é importante que a gente possa extrair, Dr. Ítalo, todas as dúvidas que vocês tenham hoje, tá certo? Mas queria fazer aqui ponderações rápidas, até porque o especialista Dr. Adrio, eu vou apenas deixar aqui uma indagação para vocês. Pelo que está acontecendo, pessoal, parece muito claro, e vocês têm visto isso nos noticiários, a tendência é unificar regime, tá certo? O regime próprio de previdência, ele vai ser, digamos assim, atrofiado até o dia que a gente trabalhe com o regime só. Isso é a tendência, não é futurologia, é a tendência, isso que a gente está vendo no momento. E o que acontece? Você vê servidores, e aí também é uma constatação, não é crítica. O serviço público, ele tem a remuneração superior às mesmas funções na área privada. Então, o arroxo praticado é muito maior na tentativa de igualar esses dois sistemas, tá certo? E o que vai acontecer aqui no estado do Ceará? O governador do estado, ele não vai atrair para si, a princípio, a responsabilidade de, com uma emenda constitucional que deve ser aprovada, fazendo com que o estado tenha que cumprir regras da União, tá certo? O governador do estado, ele não vai se sentir no direito de dizer, não, no estado do Ceará, nós vamos reconhecer nossos servidores e vamos fazer uma regra própria para vocês, porque até os estados têm diferenças que, no meu modo de pensar, é incompatível com o governo federal unificar, e em estados tão diferentes você ter que aplicar para os funcionalismos estaduais as regras da União Federal. Eu acho que isso é muito claro, mas isso é uma decisão política, e cabe aos servidores estaduais se mobilizarem, certo? Para que quando o governador do estado envie esse projeto para acompanhar as regras da União Federal, o estado do Ceará venha, através das instituições constituídas, apresentar um contraponto, sob pena de vocês depois morrerem abraçados. Vai se aplicar as regras, independente do que a gente venha a propor, e é preciso um trabalho político de vocês. O debate hoje é técnico, mas eu preciso começar a esclarecer que vocês vão ter que travar uma briga política para que no estado do Ceará, eventualmente, a gente tenha uma legislação própria e não fique sujeito àquelas regras que são automáticas de cumprimento pelos estados. Não vai, pessoal, entendam bem, ou a gente vai ter uma regra estadual, ou a regra federal vai ser aplicada e não tem meio termo, é do jeito que está lá, tá certo? Então, eu queria fazer esse contraponto com vocês e deixar claro que, na minha visão, é muito improvável que os governos estaduais venham a assumir essa grande responsabilidade de não aplicar as regras federais. Então, é muito provável que haja um envio de projeto de lei nesse sentido aqui no estado do Ceará. Também é preciso dizer que, infelizmente, as discussões judiciais que vão existir, certo? Elas tendem a, nos tribunais superiores, serem politizadas. Vocês recordam, e eu estive aqui para dar a infeliz notícia de que vocês, ao gozarem do direito de greve, infelizmente iriam ter que compensar ou então não receber pelos dias de paralisação. Naquele momento, quando me perguntavam, doutor, o que você acha disso? Eu acho um absurdo. Você, ao exercer o direito, é penalizado. Mas o que foi acontecer? O Supremo chancelou essa ideia porque julgou politicamente. Imaginem vocês o serviço público parando no Brasil todo e os servidores tendo a consciência de que não vão ter a remuneração atingida. O que aconteceria? Colapso.
E aí os fins justificaram os meios. O Supremo, já vendo essa possibilidade, veio a, infelizmente, punir os servidores pelo exercício do direito de greve. E aí eu pergunto, eu conversava isso numa palestra, meu amigo Ítalo, com um colega também da área, e dizia, olha, as pessoas encaram a greve como um momento de normalidade. Greve não é normalidade. Greve é para realmente causar impacto. E o governo não está preparado para isso. Você veja que os sindicatos vêm sendo esfacelados no decorrer do tempo, e eu também preciso, embora o tema não seja diretamente esse, falar sobre isso, porque vocês vão ter que travar uma briga e houve um desmonte da atividade sindical. Infelizmente, eu também não estou falando de governo, para os fins, eles foram aos poucos tirando o poder dos sindicatos para poder, no momento que venham implementar uma proposta de emenda constitucional tão gravosa como essa da Previdência, não tem resistência. O nosso amigo Ítalo, ele anda em Brasília como a gente, e ele viu que não, nos corredores do Congresso Nacional a gente não está vendo mobilização dos servidores públicos. Será que depois de uma palestra esclarecedora dessa vocês não estão com receio? Eu fiquei até com medo de dar bom dia e ninguém responder, porque depois do que o doutor Ítalo falou, vocês viram tão gravosa as modificações que estão aí por vir. Então, respeitando que as mudanças são necessárias, enquanto a sociedade evolui, as reformas são necessárias, seja ela tributária, previdenciária, mas eu acho que o debate tem que ser de um nível um pouco mais elevado. Eu acho que a mudança é drástica da forma como ela está posta. É você unificar a nível federal e forçar estados de realidades tão distintas a cumprir, que é o que vai acontecer em cada um dos estados, não tenho dúvida, é algo muito nefasto. E se nós agora, nesse momento, não entendermos o que é que está por vir, e que já veio praticamente, deve estar sendo promulgado amanhã, e o que pode vir a acontecer com os setores estaduais, a gente, infelizmente, não conseguirá ver dias melhores. Eu cheguei hoje pela manhã e alguns colegas já abordando, estou esperando boas notícias, queríamos nós trazer boas notícias, mas a gente, infelizmente, tem que deixar o cenário muito claro para vocês. Então, assim, eu vou convidar meu amigo Ítalo a fazer parte aqui da mesa, quebrando o protocolo, senhor presidente, para poder tirar as dúvidas dos nossos colegas, né, que é importante que não saiam daqui com dúvidas, e, independente disso, deixar a assessoria jurídica do Sintaf à disposição para os atendimentos que, com certeza, virão. E aí eu também deixo a palavra com os especialistas, doutor Ítalo e doutor Ato, tá bom? Obrigado e um bom dia a todos. Estava previsto já a gente convidar os palestrantes. Professor Lúcio Maia, por favor. Bom, gente, nós temos agora, vamos nos dedicar agora às perguntas. A gente está recebendo perguntas escritas e acredito que o pessoal também queira fazer perguntas usando o microfone aí, né, sem entregar por escrito. A gente podia combinar o seguinte, como já chegaram várias escritas, a gente responde 3 escritas e abre 3 oportunidades no microfone e vai assim até concluir, pode ser? Bom, a primeira que eu queria fazer, na verdade, ficou faltando naquelas perguntas pré-elaboradas, sobre a questão do abono. Quem tem... Isso aí vai ser revisto na reforma administrativa, correto, doutor? Sendo revisto, quem está recebendo o abono hoje perderá? Responderá às novas regras ou não? Com relação ao abono de permanência, não havia, realmente estava naquela pergunta, mas não havia entendido, era com a preocupação de receber ou não o abono de permanência. As PECs não alteraram, na verdade elas repetiram, né, essa norma, então está assegurado que o servidor que receber, que atingir aqueles requisitos para se aposentar, eles vão continuar recebendo o abono de permanência, equivalente à contribuição previdenciária, como se fosse uma restituição. Então, assim, nas PECs da Previdência não tem essa alteração, não. Está mantida essa regra. Ótimo. Eu vou mandar passar para o senhor. Então, 3 perguntas estão direcionadas à sua pessoa. Nós podemos começar respondendo. Pronto, posso começar? Pode começar. Engraçado, as perguntas são bem semelhantes, né? Todo mundo preocupado aqui quando é que vai se aposentar. Deixa eu ver isso aqui. Então, 57 anos de idade e 28 anos de serviço para ter integralidade, quando poderei me aposentar? Sou mulher. Obrigado. Para você ter integralidade, o primeiro requisito é você ter entrado no serviço público antes
de 31 de dezembro de 2003, pelos dados aqui, entrou, né? Já tem 28 anos, e cumprir as duas regras, uma das duas regras de transição. A regra do 86-96, no caso para 2019, ou seja, se for mulher precisaria ter 56 anos de idade, aqui já está cumprido, tem 57 anos, mas precisa ter 30 anos de contribuição. Aqui tem 28 anos, ela colocou que tem 28 anos de tempo de serviço. Então, ela não atinge, para ela vai ter que esperar mais 2 anos para se aposentar, para ter direito à integralidade. Quanto à pergunta 6, gostaria de saber, sou servidora com 37 anos de serviço público, já com abono de permanência, porém aguardando completar 10 anos de carreira de acordo com a emenda constitucional 41 no mês de abril de 2020. Assim sendo, gostaria de saber se tenho de entrar na regra de transição e completar o tempo com o pedágio devido de 50% ou 100% para garantir a integralidade e paridade. Servidora mulher, né? Então vamos lá. Se fosse para ter integralidade, regra de transição número 1, 56 anos de idade. Aqui ela tem 56 anos, atinge. 30 anos de contribuição, aqui ela tem 37 anos de contribuição. Precisa ter 20 anos no serviço público, né? Porque essa tempo de contribuição pode ser averbado. Aqui ela colocou que tem 37 anos de serviço público, então atinge também. Então, ela vai poder já se aposentar com a integralidade e a paridade sem precisar pagar pedágio. Nesse caso aqui não vai precisar pagar. É o seguinte, ou é a regra do pedágio, ou é essa do 86-96. São duas regras. Se enquadrar em qualquer uma dessas, dá certo. Certo, claro. Pessoal, só um momento. Vamos passar o microfone? Microfone lá, né? É essa aqui a sua? Pronto. Mas no caso você vai não. Foi não. A minha dúvida é a seguinte. Segundo a emenda constitucional 41, eu teria que, para alcançar a paridade, a integralidade eu sei que está garantido. Eu teria, de acordo com a emenda 41, completar 10 anos na carreira. Certo. E faltam apenas 5 meses para eu completar os 10 anos na carreira para adquirir o direito à paridade. Certo. Essa é a minha única dúvida. Entendi. Eu só vou completar os 10 anos na minha carreira, porque eu mudei. Eu era servidora de outro estado, fiz o concurso, vim para cá e estou completando 10 anos de carreira no próximo, no mês de abril de 2020. Então a pergunta seria essa: se como esses pedágios estão vinculados ao tempo e contribuição e não a outros itens, a minha dúvida é exclusivamente em relação a isso. Entendi, compreendi. Então você tem razão. Para ter acesso a essa outra, mas seria a regra, esse benefício adicional da paridade, você tem que cumprir também os 10 anos de 10 anos na carreira e 5 no cargo, mas vai ter também. Como você já tem um tempo relativamente alto aqui sobrando, aí repito, você não vai precisar pagar nenhum pedágio. Entenda, você não vai pagar um pedágio de tempo de contribuição. Você vai ter a aguardar para cumprir outro requisito para ter a paridade. Você vai se enquadrar na regra de transição 1 também. Só que vai ser só quando você completar esses 10 anos. Mas não vai precisar pagar pedágio. Está garantido. E mais um? Tenho 37 anos de serviço e 54 anos de idade. Existe alguma regra de transição com relação à idade? Quando teria direito à aposentadoria, independente da integralidade? Aqui não colocou se é homem ou se é mulher, mas assim, a regra de transição que dá um maior poder à questão da idade é a regra de transição do 86-96, que você tem que somar a idade e o tempo de contribuição, que para a mulher tem que dar 86, para o homem tem que dar 96. Então, obviamente, quanto maior a sua idade,
menor o tempo de contribuição que você precisa para se adequar. Nesse caso aqui, se for mulher, está faltando 2 anos para completar a idade que é mínima, que é 56 anos. Se for homem, está faltando bem mais tempo, que é no mínimo 61, e tem 54, vai trabalhar ainda mais 7 anos. Talvez seja mulher aqui. Né? Pronto. O que é que acontece? Se ela pode atingir, eu acho, não sei se eu falei isso na minha explanação, vão ter casos que a pessoa vai poder acessar o benefício antes. Mas ela tem que pensar se é vantagem se aposentar com a regra nova do que a regra antiga, que é a integralidade e a paridade. Porque a regra nova é calculada a média, e da média é aplicado o percentual, o redutor, se é 60% ou maior. Então, assim, tem que planejar para decidir, entendeu? Ok. Colegas, o microfone está aberto. Alguém que não fez pergunta por escrito deseja fazê-lo por microfone? Pode passar o microfone ali, por favor. Eu pediria só aos colegas que a gente fosse bem objetivo para a gente ganhar tempo nas perguntas, tá bom? Pode ir, sim. Na verdade, assim, Germana Pontes, Cefaz de Parangaba, doutor Ítalo, o senhor já me tirou a dúvida. Agora eu vou perguntar ao Lúcio especificamente o que eu estou querendo saber. Tivemos uma grande greve no passado, em que eu tive 28 faltas, né? Essas faltas pecuniariamente, né, não foram descontadas, mas em compensação elas ficaram na minha folha, o que foi descontado agora, né? Então, ou seja, a partir do dia 2 de dezembro eu já completaria os 30 anos de serviço com 55 anos. E agora eu estou aqui pensando, vamos dizer, se não tivesse sido descontado esses 28 dias de falta, com certeza eu acho que eu já estaria com o direito adquirido. Aí o meu questionamento é o seguinte: não descontaram essas faltas, mas em compensação, a nível de dias, a SEGEP já fez o desconto. E aí eu pergunto ao sindicato, seria possível tomar alguma medida com relação a isso aí? Ou seja, não descontar as faltas monetariamente falando, mas descontaram os dias. Administrativamente, eles estão querendo que você pague esses dias que foram da greve, né? Mas, por outro lado, não descontaram financeiramente. Tem um contrassenso nessa história, tá certo? Isso é correto? É uma tese que pode ser levantada, vamos fazer no nosso departamento jurídico, né? Para que seja questionado que não seja aplicado. Mas já bicho, ou você faz as duas coisas ou não faz, né? Tá certo? Se era para descontar, era para descontar o dia e o financeiro. Como teve o abono financeiro, consequentemente é para ter o abono também nos dias parados. Essa é a minha opinião. Pois é, o que não teve. Obrigada. Mais algum? Nilson. Bom dia, colegas. Uma pergunta para o doutor Ítalo. Aqueles que entram nas regras de transição, os cálculos serão de acordo com o que acontece hoje? Ou, por exemplo, é possível considerar que, sendo em transitório o PDF, a gente possa levar só aquela proporção de 10, 20% daquela remuneração variável que foi lido aí pelo senhor? Esse parecer atualmente dado tem a consistência de evitar que haja uma regressão nisso? Ou seja, a regra de transição pode começar com essa leitura da integralidade e pode voltar para essa condição variável, digamos assim? Essa questão da PDF, muitas pessoas estavam com uma dúvida semelhante. Vou tentar colocar aqui a minha opinião.
respondendo o seu questionamento de trás para frente, vou repetir, o parecer do Rafael, do Dr. Rafael, está lá, ele deu a entender no parecer, pelo que eu entendi da redação, de que está garantindo o recebimento da PDF para todos que fazem jus à integralidade e à paridade. Agora eu vou até confessar aqui que eu não lembro se ele colocou que estava garantido o cálculo médio das 24, das últimas 24, ele colocou que está garantido, né? Pronto, então ele colocou isso no parecer. Mas vou de novo discordar, que eu acho que vai prevalecer a regra da Constituição. Mas vamos lá tentar explicar uma dúvida que eu acho que está com muita gente. Me disseram, inclusive, que tem 50 pessoas nessa situação, que está recebendo a PDF, né, está recebendo um abono de permanência também, ou seja, já pode se aposentar e não se aposenta porque entende que é melhor trabalhar. Está com medo de não pedir aposentadoria hoje, porque a partir de amanhã, né, vai mudar a regra e vai se prejudicar. Acho que umas 5 pessoas me procuraram que estavam com esse receio. Vou dar aqui minha opinião. Aqui o Adrio, o Dr. Adrio e o Henrique podem até discordar, mas qual é a minha opinião? Hoje, vocês têm um direito adquirido a se aposentar com um determinado cálculo. Ou seja, você pode se aposentar hoje, recebendo aqui deve ser um subsídio, né, você faz, mas essa PDF calculado na média dos últimos 24 meses. Hoje, pode fazer isso hoje. Aí vamos lá. Amanhã é provável que a PEC seja promulgada, que altere a forma de cálculo. Ninguém sabe também como é que vai vir na PEC paralela, então a tendência é isso mudar, né? E a minha opinião é que vai prevalecer o entendimento da PEC. Então, diretamente, o que é que eu acho que vai acontecer com vocês? Como vocês têm direito a pedir essa aposentadoria hoje, com o cálculo dos últimos 24 meses, então eu entendo que vocês têm direito adquirido a esse valor nominal hoje. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você possa se aposentar hoje recebendo proventos de aposentadoria de R$20 mil, juntando tudo, R$20 mil. Então hoje você tem direito à aposentadoria no valor de R$20 mil. Mas você opta por não se aposentar. Você trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos, quer trabalhar, vai continuar trabalhando. Quando chegar daqui a 5 anos que você for pedir a aposentadoria, você não vai mais ter direito a calcular a PDF com relação aos últimos 24 meses. Porque essa regra, no meu entendimento, vai mudar. Você vai calcular sua PDF proporcional a todo o seu tempo, né? Vamos supor que essa proporção seja de 20% só. Então você vai lá, daqui a 5 anos, pedir a aposentadoria e vai ver quanto é. Se esse valor, se essa aposentadoria for pior do que a que você tem direito hoje, o meu entendimento é que você pode voltar e pedir a de hoje. Isso aí é complexo. Isso é complexo. Não sei se vocês entenderam. Mesmo isso é complexo. Preste bem atenção. É como se você pudesse voltar no tempo e pedir a de hoje, se for mais vantajoso para você. Por quê? Eu não estou dizendo que daqui para frente vai contar 24 meses, a média dos 24 meses, não. Porque essa contagem vai acabar. Assim, se for promulgada, etc, do jeito que eu estou falando, vai acabar, na minha opinião, vai acabar. Mas, lá na frente, você vai poder retroagir, você vai poder pedir a regra que você já tinha direito, que era esse valor de hoje, essa média de hoje. O que é que acontece? Essa regra da vedação da incorporação, ela já é uma regra imediata para novos servidores. A regra de transição, ela só vai valer quando for aprovada a PEC paralela e se o Estado aderir, que é possível e provável que o Estado adira a essa mudança. Então, assim, é só com a outra PEC que isso vai ser possibilitado.
É o caso de quem recebe abono de permanência. Pronto. É porque é importante diferenciar o seguinte: uma coisa é o meu direito a me aposentar, que eu já posso. Outra coisa é o direito do meu cálculo de PDF, que é diferente. É a mesma coisa que eu falei da incorporação daquela gratificação de chefia. Você poderia ter o direito de se aposentar, mas poderia não ter o direito de incorporar a sua chefia. Então, hoje, o direito de você levar o PDF é assim. Lá, posteriormente, o direito de incorporar o PDF vai ser diferente. Isso é a minha opinião. Vai ser diferente, piorado. E mais você vai poder voltar, porque a regra você já tem direito a pedir hoje. Então, não vai pedir. Eu acho que só se o PDF aumentar muito que vai ser vantajoso você ficar. Se o PDF for... Falaram até que a tendência é diminuir porque teve uma infração alta aí e tal. Então, assim, se o PDF for menor, muito provavelmente vai ser mais vantajoso você voltar com a regra antiga, né? Tem as duas opções. Eu entendo que tem as duas opções porque você tem o direito adquirido hoje. Mas quem tem o direito adquirido mesmo, não é quem recebe abono de permanência. Pronto. Quem está perto não está dentro. Pessoal, vamos lá então. Mais algum colega? Pergunta por microfone. Só mais. Não? Então vamos partir para as perguntas. Sim. Microfone para o Wilde, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Em relação ao sistema regime próprio estadual, tem um dispositivo na Constituição, artigo 168, que determina que, no caso da observância do regime próprio geral da Constituição Federal, artigo 40, havendo alteração no regime próprio, artigo 40, essas alterações vinculariam os servidores estaduais, no caso, Ceará. Até que ponto, colocado nesses termos, a alteração na Constituição decorrente da PEC a ser promulgada valeria, dado esse inusitado dispositivo da Constituição Estadual, que automaticamente já vincula o regime próprio constitucional ao regime constitucional cearense. Qualquer um poderia se sentir contemplado aí para responder, por favor. Por favor, Zé. Posso colaborar aí com a pergunta do colega? De fato, como é a minha primeira intervenção, eu agradeço aí o convite de compor essa mesa, de estar nessa oportunidade desse seminário. É verdade que o tema ainda é muito incipiente, né? A gente está exatamente às vésperas da promulgação, mas é importante essa discussão antecipada e delinear algumas estratégias futuras e preparação para o que há por vir, né? De fato, o colega tem razão, a emenda 85 da Constituição Estadual de 2015, ela atrelou ao artigo 40, mas como eu comecei minha voz dizendo que o tema ainda é muito incipiente, nós ainda estamos agendando uma reunião com a PGE para ver qual seria o entendimento, porque a gente sabe que o tema, quando envolve jurídico, cabe interpretação. Eu tenho uma visão pessoal, vou passar para vocês, mas não é uma visão de PGE, obviamente, não tem definição sobre isso, mas a PEC 06, promulgando, ela está alterando o artigo 40, correto? E nessa PEC tem um parágrafo que diz que o ente, eu posso até ler aqui, as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão, futuro, né, disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Juntando esse argumento, juntando que tem alterações extremamente relevantes, juntando que tem várias regras ao artigo autônomo da PEC, que não é propriamente 40, eu compreendo que precisa ser editada uma lei local para se atrelar. Está certo nesse sentido? Ainda que o artigo 68 vincule qualquer alteração do artigo 40 da Constituição Federal. Exatamente, mas por conta da relevância das alterações, esses três motivos que eu falei, né?
Em resumo, a partir da vigência desse dispositivo, você falou que é 2015. De lá para cá, sim, vale as alterações. Sim. Com a nova Previdência, entre aspas, aí, então só com a regulamentação própria das regras transitórias da PEC. Isso. Correto? Isso. Ok, obrigado. Isso, obrigado. Pessoal, antes de continuarmos, seria bom a gente fazer uma consideração. Tem muitas perguntas aqui sobre a questão do pedágio. Eu queria que alguns dos colegas falassem sobre o pedágio. Como vai ser pago esse pedágio aí para quem não completou ainda as condições para se aposentar, né? Porque aí a gente consegue responder essas várias perguntas de uma forma unificada e ganhar um tempo. Alguém? Doutorado? Primeiramente, bom dia a todos. Também é a minha primeira intervenção, então queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o sindicato pelo evento. O tema realmente é espinhoso e o servidor público tem que buscar a primeira arma de todas, que é a informação. Então, é importante que todos busquem realmente saber, que procurem as respostas e inclusive, endosso o que foi dito aqui pelo Dr. Henrique anteriormente. Nós, assessores do sindicato, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas. Tem uns dias de atendimento do sindicato que a gente pode estar lá para ajudar, auxiliar nesse, enfim, nas dúvidas que eventualmente possam surgir. Essa questão da transição, com certeza vai despertar muita curiosidade e a gente está à disposição para ajudar no que for necessário. Em relação à regra do pedágio, ela é uma das regras de transição, né, como já foi explicado aqui anteriormente, e você terá que acrescer, né, um tempo a mais de serviço, acima daquilo que você já eventualmente faria para poder completar o tempo de serviço. O pedágio, como a gente falou, você vai pagar acrescendo tempo de serviço a mais do que você faria. É um cálculo que você faz com o que completaria o faltante para você se aposentar nos dias atuais e, considerando as regras novas, você multiplica esse cálculo, duplica esse cálculo. Então, essa é a situação do pedágio. Você tem que completar um tempo de serviço a mais, além daquele que você naturalmente faria se a mudança não houvesse essa mudança na regra constitucional. E só para dar um exemplo, como seria calculado esse pedágio? Como seria a forma? Torito, você poderia complementar? Por exemplo, o servidor que está... a servidora que já tem a idade e tudo, mas está faltando 2 anos ainda para completar o tempo de contribuição. Ela vai ter que pagar um pedágio de 100%, ou seja, vai trabalhar os 2 que ela já iria trabalhar e vai pagar outros 2, vai pagar o pedágio. Só não é pagar em dinheiro não, né? A gente fala pagar, é trabalhar 100% do tempo, o dobro do tempo. Então não tem como pagar em dinheiro não. Pronto, isso aí, não sei se você estava com essa dúvida aí, você não pode compensar financeiramente o regime não. Mas se você está faltando 2 anos, você trabalha 2 mais 2. Aí, então, você se aposenta. Não, o pedágio de 50% é só para quem é do INSS e quem faltam 2 anos para se aposentar. Aí você trabalha 50%, mas essa regra não se aplica para vocês, tá? Resumindo, para homem é o que falta para 35 anos, ou só complementando, para ser bem direto, né? Para homem, 35 anos do que falta na data da promulgação e mulher, 30 anos. Se tiver homem com 34, falta 1 ano, dobrando, você tem que trabalhar mais 2 anos. Né? Queria dar uma dica para os colegas. Existe o site da CGU, lá tem um simulador. E lá você faz a pesquisa, coloca seus dados funcionais e ele te dá um relatório com todas as opções de aposentadoria, com base em todas as regras constitucionais. Porque a Previdência, né, ela é gravada na Constituição Federal e essas regras valem para todo o funcionalismo, para todos os entes. Todas as mudanças são feitas em nível estadual, elas não afetam essas regras gerais. Então, quando você aplica esse simulador, ele vale para todos os servidores, sejam federais, estaduais, municipais. Eu indico que os colegas façam lá uma simulação para verificar esse tempo faltante, né? E após a promulgação, eles vão atualizar o simulador, vocês façam uma comparação, né? Nós temos esse serviço aqui no Estado, né? Na CEPLAG oferece, é feito aqui. O que acontece? Quando vocês fazem a simulação lá, vocês estão vendo a regra.
Quando vocês fazem um relatório, né, pega o seu relatório funcional de tempo de contribuição, você pega os seus registros funcionais. Pode haver algum impasse ali na gravação, algum erro até no sistema que possa ter feito algum cálculo diferente, e você pode confrontar os dois para fazer uma possível correção. Isso aí não é uma crítica ao nosso sistema funcional, de gestão funcional, não é sobremaneira, mas é uma maneira de você fazer um batimento, porque falha humana ocorre em qualquer sistema, em qualquer situação. Então é importante que a gente possa fazer essa comparação, ok? É www.cgu.gov.br/simulador. Lá vocês colocam seus dados funcionais. Se tiver tempo na iniciativa privada, coloquem lá também, pode colocar, e vocês façam. E é oportuno que vocês podem fazer a simulação ali na hora, e ele imprime o relatório com todas as situações de aposentadoria que você pode usufruir, que você tem direito, né? Por favor, a colega Júlia. Alô. Bom dia. Doutor Ítalo, no caso, uma mulher com 51 anos e 32 anos de contribuição, certo? Já está naquela regra de transição. Pela regra de transição da última lei, faltam 5, 6 meses. Como é que fica a situação agora? Se faltam 5, 6 meses, você trabalha o dobro, né? Peraí, mas você falou qual é a idade? 51. Não, mas tem que ter a idade mínima, né? Então tem que ser mais 10 anos de trabalho? Não, calma. 57. Você vai fazer o seguinte: você pode se encaixar na outra, você pode encaixar naquela regra da 86-96, faz a somatória, mas tem que ter a idade mínima também, de 56 anos. É isso? Hoje, 56 anos. Mas você pode também, se você atingir, se enquadrar no outro pedágio, pagar 100% do que falta, mas garantindo a idade mínima também. Então, vamos lá. Provavelmente, pelo que você falou, faltam 6 meses para completar o tempo de contribuição. Já na última transição, porque eu teria tido que me aposentar com 48 anos lá atrás, quando faltava 6 meses, mudou tudo. Foi. E agora falta 6 meses, está botando tudo de novo. Pronto. Você tem alguém que não gosta muito de você lá em Brasília, viu? Eu sei quem é. Ó, pelo que você está falando é o seguinte: você vai cumprir o pedágio no tempo de contribuição, que por 6 meses você vai trabalhar o dobro, 1 ano. Mas ainda assim não vai ter a idade. Então você vai ficar garantida até completar a idade mínima. Então você está só esperando a idade. É porque você deve ter começado a trabalhar bem muito jovem. Cedo, muito cedo. Bom, obrigada. Só uma pergunta aqui antes dos colegas começarem a responder aqui à mesa. Existe um projeto nosso de incorporação do piso do PDF. E uma pergunta que surgiu ali, os colegas estão colocando aqui por escrito agora. Esse projeto de incorporação, ele prevê a incorporação a partir de janeiro, né? Vai surtir efeito lá no início de fevereiro, né? Dia 1º de fevereiro. Como fica, né, essa incorporação para a aposentadoria, sendo que ela será feita após a promulgação? Esse piso do PDF, no caso, é uma parte fixa da produtividade, que ela, né, evita o rebaixamento dela, é pago a título de piso. Então, eu gostaria de saber como é que fica essa incorporação sendo feita após a promulgação da emenda. É sempre complicado você falar de uma legislação que você não domina. Eu não conheço a legislação, seria interessante analisar. Mas pelo que o Pedro falou e pelo que uma pessoa me tirou uma dúvida agora há pouco, eu acho que é mais ou menos o seguinte: essa gratificação, essa parcela aí é variável, e parte dessa parcela há um acordo, eu não sei nem se já está na lei isso, mas parece que está na lei, né? Que é parte desse valor vai ser incorporado no vencimento base, né? Então veja bem, quando ele for incorporado no vencimento base, aí ele não vai mais ser transitório, concorda? Então não tem questão de proporcionalidade de a média, não. Aquela média é para parcelas variáveis, né? Que engraçado, vai ser o prêmio, né, de produtividade, mas ele vai deixar de ser variável parte dele. Então vai ser como se fosse um aumento salarial de vocês.
Então vai ser o mesmo efeito daquele aumento que tem todo ano, a parte que foi incorporada. Então não se aplica, vai se aplicar essa regra não. Ok, obrigado. Doutorado agora, por favor. Depois o senhor pode dar sequência à resposta dos... Eu só complementar a resposta do Dr. Ítalo. Uma vez que ela vai deixar de ser um prêmio, vai deixar de ser uma gratificação, enfim, uma verba que não, uma verba um plus salarial, ela vai fazer parte integrante mesmo dos vencimentos do servidor, não vai ser ela aplicada aquela regra que a gente viu de cálculo do PDF, etc. A parcela que foi incorporada. A parcela não incorporada vai se sujeitar às regras, sim, da PEC, tá certo? Mas só a parcela não incorporada. A parcela incorporada ela vai funcionar como o restante do subsídio do servidor, ok? Vai ser uma parte fixa e sobre ela vai seguir a contribuição previdenciária da forma como já acontece atualmente. O senhor pode continuar respondendo as perguntas que eu encaminhei? Sim. Não, só complementando, Pedro, em relação a essa pergunta, deixar bem claro que o que foi incorporado vai ser beneficiado tanto o ativo quanto o aposentado, ou seja, vai virar vencimento ou provento de aposentadoria. Então não tem que se falar em negócio de transição nem média não, pessoal, tá? Então, o que foi incorporado, que vai ser os 100%, que é a nossa proposta, né, do piso do ativo para aposentado e pensionistas, né, e ativos, tudo isso vira o quê? Ou vencimento, quem está em atividade, ou provento de aposentadoria ou pensão. Então não tem que se falar em média nem nada não. O benefício é de imediato. Ok, doutorado, por favor. Pronto, dando continuidade aqui, tem uma pergunta que é bem semelhante àquela que o doutor Ítalo respondeu sobre o direito adquirido e o parecer, né? A pergunta diz o seguinte: o parecer assegura que os servidores que ingressaram até 2003, em que implementaram as condições para a aposentação, terão o benefício calculado pelo último salário. No entanto, não enfrentou a questão relativa à composição do cálculo quanto à parcela variável. Assim, o PDF médio será calculado com base nos 24 meses ou sendo aprovada a PEC paralela com base, aqui está elegível, acredito que seja com base nas regras da PEC. A direito adquirido quanto ao cálculo do benefício, o que foi assegurado? Paridade e integralidade somente? Bom, a questão vai bem no que o doutor já respondeu anteriormente. Veja bem, a PEC ela vai trazer uma nova forma de cálculo para o PDF. Ela tem uma regra que se sobrepõe, na nossa opinião, à regra atual da legislação estadual. A regra constitucional se sobrepõe à regra atual da legislação estadual. Infelizmente, essa regra não é benéfica para nós. A média atual, como é calculada na legislação, é melhor do que a regra da Constituição, na minha opinião. Agora, quem já tem o direito adquirido, já para se aposentar, não vai se prejudicar com essa situação. Você vai poder se aposentar, vai levar o PDF na forma do cálculo atual, quem já tem o direito adquirido. Se, o doutor Isidro falou, se a pessoa continuar trabalhando daqui a algum tempo, ela adquirir o direito de se aposentar por outra regra, ela pode fazer a opção de se aposentar pela regra atual ou pela regra futura que ela vier adquirir direito. E aí a gente tem que, nessa situação, o cálculo vai ser pior. Então, por isso o doutor falou que ela pode voltar, como se fosse voltar no tempo, e pedir pela regra atual, se ela já tiver adquirido o direito a se aposentar por essa regra. Tá certo? Repito, a pessoa não pode completar o tempo aposentado daqui a 5 anos apenas e vai querer a aplicação da regra atual que já vai ser modificada. O parecer da PGE, ele tem uma solução diversa da que a gente está apontando aqui. Ele entende que tem que ser aplicado desde já a regra da legislação atual, se mantém da forma como está sendo feito. Como até o Tudo falou mais cedo, a gente também estava conversando ali aqui, a parte, enquanto estava vendo as explanações, essas regras possivelmente vão ser alvo de intervenção de quem fiscaliza os atos de concessão de aposentadoria. Tanto o TCE quanto o próprio Ministério Público de Contas, que fica interno ao Tribunal de Contas, possivelmente vão levantar algum questionamento, vai haver algum processo referente a essa situação, para que se adeque o entendimento do Tribunal de Contas à legislação nova, né, à mudança da Constituição. Tá certo? Mas, a preço de hoje, a pessoa que já adquiriu o direito de se aposentar por PDF, ela já leva a regra atual. Se ela continuar trabalhando e implementar, de repente, outra regra de aposentadoria, ela pode optar pela regra que seja mais benéfica para ela, uma opção dela. Isso até é um princípio de direito previdenciário, que é o princípio do melhor benefício. Ok? Tem outra pergunta aqui, já é referente à licença prêmio. Qual o prazo para recebimento da licença prêmio?
Existe um prazo processual, o servidor público pode receber a licença-prêmio estando na ativa. Bom, o prazo para receber a licença-prêmio, na verdade, é enquanto o servidor estiver na ativa, né? A licença-prêmio, a legislação da licença-prêmio, ela foi revogada, mas se cristalizou o direito daqueles que já tinham implementado os requisitos a receber da licença-prêmio, e a pessoa pode fruir a licença quando estiver na atividade. Depois que a pessoa ingressar na aposentadoria, né, aí ela terá o prazo de 5 anos para requerer esse benefício, e aí eu recomendo que faça um requerimento administrativo, e se administrativamente não for concedido, tá certo, a conversão, aí a gente terá que solicitar judicialmente a conversão dessa licença-prêmio em pecúnia. Mas a conversão, repito, é só para quem já está aposentado e não fruiu desse direito durante a atividade, durante a vida funcional. Tá certo? E ela terá o prazo de 5 anos para fazer esse requerimento. A última pergunta que tem aqui, que eu tenho em mãos é: o servidor público com 90 dias de licença-prêmio não gozadas tem direito a receber em pecúnia administrativamente? Como devo proceder? Aqui não tem informação se a pessoa está nativa ou não, tá? Vou pressupor que a pessoa esteja nativa, tem que fazer um requerimento que a administração vai se encarregar tem que fazer um requerimento administrativo específico que a administração vai se encarregar de conceder a fruição do benefício. Mas, repito, a conversão em pecúnia, ela só é permitida àqueles que já estão aposentados e não puderam usufruir o interesse da administração pública. Isso é um ponto pacífico na jurisprudência do STJ e não é atual, já é uma coisa decidida há muito tempo, inclusive referente às férias também, servidor que eventualmente tenha férias não usufruídas popularmente chamada, fulano tem férias dentro, está com 3 férias dentro, está com 2 férias dentro. Pronto, nessa situação ela pode eventualmente buscar a transformação em pecúnia desde que ela esteja aposentada. Se ela estiver nativa, ela tem que usufruir o benefício. Ok. Antes de abrir o microfone aí para os colegas, só uma pergunta do João Marcos. Como Ceará-Prev pode ser interessante para quem ainda vai trabalhar por mais tempo? O colega mandou 2 perguntas e uma delas... A Ceará-Prev, ela poderá ser bem interessante para os servidores, aliás, Ceará-Previcom, para os que vão ingressar com a Previdência Complementar. E a atual Ceará-Prev, da qual estamos assumindo a gestão, essa sim vai estar brigando por um maior retorno para o ativo. Obviamente que se nós fizermos um trabalho conjugado, Ceará-Prev, Ceará-Previcom e Ceará-Par, é um assunto que eu vou estar conversando com a doutora Fernanda e o Fabrício, se não esta semana, na próxima semana, nós poderemos sim rentabilizar muito melhor esse ativo previdenciário, que é o desafio para nós. Além disso, nós poderemos estar prestando serviço para todos os servidores, ativos, aposentados e os seus dependentes pensionistas. E eu não vou explicitar agora de que forma, mas com certeza absoluta, nós temos aí alguns serviços que irão beneficiar em muitos servidores, dado que hoje o sistema financeiro remunera muito mal esse ativo, e nós estamos desejando colocar esse ativo à disposição dos próprios servidores, que irão remunerar muito melhor esse ativo. Agora, óbvio que para isso é necessário estudo jurídico, fundamentação legal e especialmente a institucionalização dessas atividades, como por exemplo a da Ceará-Par, que nós temos que urgentemente colocar em atividade, porque por meio da Ceará-Par nós poderemos prestar serviços excepcionais aos servidores públicos do Estado de Ceará, seja ativo, aposentado ou pensionista. Tem um outro aqui, pergunta, por que uma fundação para administrar a Previdência? Isso foi previsto em lei complementar. Se não me falha a memória, a previsão foi taxativa, não é? E nós estamos apenas cumprindo o que a lei assim estabeleceu. E que é o normal, foi previsto inclusive em legislação federal, né? Ok? Só completando o que o João Marcos falou, assim, o Estado do Ceará, como ele também falou no começo, tem uma gestão fiscal que prima pela otimização dos recursos, pela melhoria da qualidade
fiscal e financeira do Estado. E a Previdência é um elemento importante dessa gestão fiscal equilibrada. Então, até para tranquilizar também, dessa questão do automatismo, se o governo estadual vai seguir a regra do governo federal, isso vai ser discutido como tudo que a gente faz aqui no Ceará ao longo dos últimos anos. A gente analisa custo-benefício, a gente toma todas as medidas com cuidado muito maior do que implementar mudanças que muitas vezes trazem mais prejuízo do que benefício. A Ceará Prev e a Ceará Paz vão nesse sentido. Buscando a lei foi feita buscando justamente otimizar a gestão entre ativos, passivos, tanto públicos como previdenciários. Então, assim, o Estado do Ceará busca esse caminho de analisar custo, analisar benefício para tomar suas medidas. Então, qualquer passo, acredito eu, que o governador vai tomar em relação tanto à previdência como à gestão fiscal, a gente vai buscar fazê-lo da melhor forma possível para que traga benefícios tanto para o Estado como também para os servidores, que é o capital humano que a gente tem no Estado, que tem feito todo esse trabalho de excelência que a gente faz aqui no Ceará em função dos servidores qualificados que nós temos. Então, eu acho que essa é uma premissa que o Estado do Ceará tem seguido há um bom tempo. Obrigado, Fabrício. Colegas, como a gente combinou, agora eu vou abrir o microfone lá para os colegas fazerem perguntas e depois a gente volta a responder as perguntas escritas. Ok. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma pergunta que, na realidade, já foi comentada, respondida, mas ainda subside aqui algumas dúvidas e a gente queria ter a certeza, né? Primeiro, eu fiquei preocupada com o parecer, porque não é um parecer normativo. A PGE se pronunciou aqui, mas deu até o nome de despacho. Não trouxe o nome de parecer como costuma fazer nas demais situações quando se faz a consulta. Então, isso me trouxe uma preocupação com relação à segurança jurídica. Mas tudo bem, abstraindo do que nele está constando, com relação a quem já tem o abono permanência, a minha pergunta é exatamente com quem já implementou o abono permanência, ou seja, aquilo que materializa a prova de que você tem o direito adquirido, não é isso? Certo? Com relação à questão da integralidade e da paridade, não tenho dúvida, nós teremos. A grande preocupação vem com a PEC paralela. A PEC paralela é que faz menção com relação à questão da produtividade, ou seja, de qualquer vantagem variável que você receba, né? Então, assim, eu quero saber se não existe dúvida nenhuma de que o servidor que já tem o abono tem também o seu direito adquirido para se aposentar, fazendo jus aos 24 meses. Porque me parece que já existe até alguma decisão dizendo que com a nova legislação, né, como no caso a nova lei da Previdência, para efeito de cálculo se aplicaria a legislação nova, né? Quando se falou de princípio aí da Previdência, um advogado aí falou, tudo bem que se deve observar que tem que ser o mais benéfico para o servidor, né? Mas não existe a possibilidade do Tribunal de Contas, analisando, firmar o entendimento, a tese de que não. Nessa situação, o que se aplica é sim a legislação nova. Não existe essa possibilidade. Por que eu estou trazendo essa pergunta? Para que depois aqueles que já têm o abono digam, não, nós temos o direito adquirido. E no futuro tenham que ir judicializar a sua aposentadoria. É só nesse sentido que eu queria ter certeza. Temos sim o direito adquirido. Quem já tem o abono tem sim o direito adquirido, certo? O cálculo dos 24 meses ou é tese? Para depois ter que brigar e saber o que é que vai ter que fazer, né? E mais ainda, em não ter esse direito adquirido, em a gente não ter essa certeza do direito adquirido, certo? Qual o prazo, por exemplo, eu que já tenho o abono, teria para pedir a minha aposentadoria sem ter prejuízo nenhum? Seria com a edição ou a promulgação da PEC paralela, ou seria após a edição da lei ordinária pelo Estado? Eis a dúvida aqui trazida, que eu acho que vai ser... a PEC... ou seria com a PEC de amanhã. Resumindo, por exemplo, eu tenho um abono, não quero correr risco, quero pedir aposentadoria, certo? Isso eu estou falando especificamente com relação à parte variável. A outra parte, não.
Então, o meu prazo seria o de amanhã, da promulgação da PEC, ou nós, servidores, teríamos o prazo até a edição, a promulgação da Lei Ordinária do Estado do Ceará? Eu não sei se eu me fiz entender, mas essa parece ser a dúvida de muita gente. Doutor Ítalo, por favor. Pronto. Na verdade é o seguinte, o nosso entendimento aqui, que está divergindo do entendimento do procurador, é que nós estamos entendendo que a situação é pior do que o que o procurador está dizendo. Então, assim, não é assim, o procurador está dizendo que é ruim e a gente tem uma tese que pode ficar bom. Não, é o contrário. O procurador deu um parecer, um despacho, que, enfim, tem um peso porque ele está chancelado. Ele entende, salvo engano, que vai manter esse cálculo 24 meses. Nós entendemos que não, que é pior. Então, assim, a nossa tese não é para melhorar, não. O nosso entendimento é que a emenda constitucional veio para piorar. Esse é o entendimento. Eu até falei na minha explanação que eu entendo diferente do procurador, ele entende melhor do que eu, mas eu também não vou avisar ele, pedir para ele entender pior não. Mas essa aposentadoria de vocês vai ser revisada pelo Tribunal de Contas, vai ter a fiscalização do Ministério Público, eles podem entender como nós entendemos, no sentido da regra pior. Só para deixar claro, o parecer do procurador traz uma regra melhor e o nosso entendimento é de que a regra é pior. Não, mas me permita, quando vocês falam que a regra é pior, mas depois traz à baila princípios dizendo que pode se aplicar melhor, é isso que eu entendi, não sei se eu estou equivocada. Quando disser o nosso entendimento é o pior, ou seja, o entendimento firmado seria de que na hora que a PEC sair, se aplicaria o que está na PEC, os 10 anos ou os últimos meses. Mas a partir do momento que eu digo, não, mas você pode optar ou um ou outro, então eu não seria atingida, porque logicamente que se eu fosse fazer a opção, eu iria fazer pelos 24 meses. Existe essa questão da opção? Pronto. Ou não existe? Eu acho que só uma pergunta aqui antes do senhor seguir. Eu acho que é importante a gente deixar claro qual seria esse marco temporal, a PEC ou a lei ordinária após a PEC paralela. Isso. Pronto, vamos lá. Qual é o entendimento que a gente está manifestando com relação a isso? Vai ser, em tese, promulgada a PEC de amanhã, que veda a incorporação. Depois tem uma PEC paralela, que abre a possibilidade do Estado trazer uma regra de transição que beneficie o servidor. Essa oportunidade para o Estado, ela pode ser manifestada via uma lei ordinária que adira totalmente à PEC, ou então prevendo uma regra diferenciada para o Estado do Ceará. Pronto, essa é uma situação. Mas vamos lá. Sobre o PDF, qual é a minha opinião? A minha opinião é que o cálculo dos 24 meses, com a PEC de amanhã, já não vai mais existir esse cálculo. O cálculo vai ser diferente. A questão é que o servidor que tem o direito adquirido a requerer esse benefício, essa aposentadoria com essa regra de incorporação, ele pode requerer voltando no tempo, mas com o cálculo de hoje. É porque era interessante se eu colocasse o valor assim, a gente poderia colocar o valor da própria remuneração, saberia essa definição. Mas entenda. Não, o valor é simples. Por exemplo, eu estou no teto, certo? Aí eu recebo 13 mil, certo? Se for pela PEC, seria os últimos 10 anos, que eu acho que alterou, pega os últimos 10 anos, se eu não estou enganada, né? Vamos aqui. A paralela atual, os 10 anos. Pelos 10 anos, ficaria em média. Só o colega fazer a contribuição, por favor, Isaac. Vamos dar um exemplo de remuneração. De 13 mil, cairia para 5 mil e alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui, um pouco mais de idade. Vamos supor que hoje você pode ir lá na CEPLAG ou aqui requerer a sua aposentadoria, você vai ter direito a provento de aposentadoria de 20 mil reais. Pegou a média dos últimos 24 meses, hoje, o preço de hoje é 20 mil. Pronto. Você tem esse direito de pedir hoje essa aposentadoria de 20 mil ou não.
Vamos supor que você não queira pedir, queira trabalhar. Trabalha mais 1 ano, 2 anos, 3 anos. Daqui a 5 anos você vai pedir novamente a aposentadoria. Aí, vamos lá, respondendo a pergunta. Daqui a 5 anos, como eu sou um servidor antigo, eu posso pedir para que daqui a 5 anos, seja minha PDF, seja calculada com relação aos 24 meses? Não. Daqui a 5 anos, o cálculo que vai ser feito é o cálculo da emenda constitucional. Vai pegar o quanto você ganhou, vai dividir pelo tanto de tempo de contribuição. Aí vamos supor que daqui a 5 anos o seu provento de aposentadoria vai derrubar isso daí, seja de, ao invés de ser 20, é 13. Então daqui a 5 anos, você vai poder decidir se você se aposenta com os 13 ou se você volta no tempo e se aposenta com os 20. É isso. O colega Isaac vai contribuir também, por favor. Pronto. Com a palavra, Isaac. Pessoal, pela PEC paralela, foi a pergunta também da colega a respeito de qual o marco temporal que vai valer. É a lei local ou a promulgação? Na PEC paralela, um dos artigos que ela fala é aderir integralmente às regras. E quando ela detalha quais são essas regras, uma delas é sobre o direito adquirido. Então, o artigo do direito adquirido que tem lá na PEC 06 é dizer que é na data da promulgação da emenda. Então, mesmo com a lei ordinária partindo depois, né, o direito adquirido volta à emenda. Agora, o interessante é a gente notar que eu estou notando um anseio, isso, na paralela, exatamente. Lá no artigo 2º, inciso 1º. Oi, microfone para a colega, por favor. Eu falei assim, o nosso anseio se volta para a paralela, porque... Só um momento, gente, a gente vai procurar... Porque a original, né, não sei se o nome é esse, a original, a PEC de número 6, ela não faz menção à questão da variável. E a nossa questão para o abono é exatamente com relação à variável. Mas eu digo, pelo menos aqui na turminha, nós ainda ficamos na dúvida. Se pode fazer a opção ou não. Quem ainda está com dúvida com relação a isso aqui? Então, assim... Tá, deixa eu dar um incremento aqui. Eu, particularmente, eu tive muita dificuldade, olhando lá no site do Senado, ele é muito confuso, para pegar a última versão da PEC, porque desde quando ela entrou em tramitação no Senado, ela de fato teve algumas alterações. Essa versão aqui que eu tenho é a mesma que o doutor Ítalo está trabalhando, de acordo com o que eu vi na apresentação, mas ao mesmo tempo, uma notícia que eu vi não na imprensa convencional, mas na imprensa do próprio Senado, é que foi suprimido dentro do Senado, já que não é de grande relevo, que seja um motivo para tornar a Câmara dos Deputados, que é a respeito dessa incorporação das vantagens. Isso é no próprio Senado. Então, eu estou muito curioso para ver a redação dessa promulgação que vai ser amanhã, para ver se realmente isso aí foi suprimido, né? Aqui, ó, durante a tramitação do Senado, isso aqui eu li esses dias, aí consegui localizar rapidamente aqui no meu celular. Durante a tramitação do Senado, também foi eliminado um dispositivo que poderia prejudicar o acesso à aposentadoria integral de quem recebe vantagens que variam de acordo com o desempenho no serviço público. Então, me leva a crer que seja referente a esse inciso. Aí, como eu disse a vocês, eu estou com expectativa de ver essa redação final amanhã, né? Porque o site realmente não é intuitivo para a gente conseguir... E com essas mudanças, qual seria o efeito efetivo? O efeito efetivo é que essa média que fala a respeito do PDF sobre a integralidade continua valendo. Isso aí seria o efeito principal, né? A média dos 24 meses? Isso, exatamente. Meu pessoal, olha, eu não sei qual é a dúvida de vocês. Para mim não tem nenhuma dúvida quanto a isso, pessoal. Vocês leram a PEC 06? Quem leu aqui a PEC 06? Eu vou ler para vocês o artigo 3º da 06, tá certo? A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado ao regime próprio de previdência social e ao segurado no regime geral da previdência social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada a qualquer tempo,
desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção deste benefício, até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional, observados os critérios de legislação vigente à data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou pensão por morte. Está bem claro aqui, então tá. Calma, deixa eu terminar de molhar o bico, calma. A PEC paralela, se for aprovada aqui pelo governo do Estado do Ceará, diz o seguinte, no artigo 2º, que é a 133, a adoção integral da regra da União, de que trata o artigo 40, são integradas relativas a 1. Direito adquirido estabelecido no artigo 3º da emenda. Está claro ou não está? Para mim está mais que claro. Não, você não tem mais direito adquirido aqui, está na Constituição Federal, eu mostrei para vocês hoje. Então quem está falando de direito adquirido aqui? Então não tem sentido mais direito adquirido. Pessoal, como é que a gente pode pacificar essa questão, hein? Bom, é porque, Pedro, me permita aqui, só ver se eu consigo esclarecer. Me parece que a dúvida da colega é se há direito adquirido à forma de cálculo. Pronto. E eu entendo claramente que se você tiver implementado as condições para a aposentadoria com as regras vigentes, você também terá o direito à forma de cálculo, certo? Para ficar bem claro, o doutor Ítalo falou de uma forma mais jurídica, eu vou falar de uma forma mais prática. Você não vai ser prejudicada na forma de apuração do PDF se você, antes da alteração constitucional, tiver implementado os direitos à aposentadoria. Tá ok? Olha aqui, ó a redação aqui. Observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos. Eu não vejo espaço para esse temor, não. Para mim está muito claro isso aqui. Legislação vigente é legislação vigente. Legislação vigente não é a média dos 24 meses? Então prevalece isso. Doutor Ítalo, quer complementar? Exatamente. Eu estava aqui conversando com o doutor Lúcio, aí estava falando coisa diferente, mas mesma coisa de forma diferente. Porque é o seguinte, quando você fala que tem direito adquirido à forma de cálculo, é importante você prestar atenção na seguinte forma. Você tem direito adquirido à forma de cálculo hoje. Você não tem direito a ficar permanentemente com essa fórmula de cálculo. Você ficou melhor assim? Então, assim, hoje o cálculo é esse. Não significa que esse cálculo não possa mudar. Porque muda, pessoal. O cálculo da aposentadoria não muda. Não era tantos anos, aumentou. Então, o cálculo muda. Esse cálculo pode ser alterado. Mas você tem direito ao cálculo de hoje, a preço de hoje. Se você... Aí essa questão de dizer não no futuro pode causar um temor. É o seguinte, se eu não pedir hoje, eu não vou ter mais. Não é isso. Não tenha medo disso. Se você... Perfeito. O colega aqui está resumindo melhor do que eu. Você vai ter as duas opções, só que vai ser muito melhor essa regra antiga. Não, você vai calcular isso. Perfeito. Vamos lá. Você tem direito ao cálculo dos 24 meses hoje. A preço de hoje, ou então até ser... até ser alterado a PEC paralela e a lei ordinária que vai retroagir para a PEC paralela. Você vai ter direito a calcular esses 24 meses. Depois, o cálculo vai mudar. Mas vocês vão ter a opção de calcular, de escolher o seu cálculo antigo a preço de hoje ou cálculo novo futuramente. Não tem necessidade de uma corrida para pedir aposentadoria. Eu falei, não é quem chega primeiro garante não.
Quem tem direito tem, quem não tem, não tem. Independente de se requerer hoje ou amanhã ou depois, daqui a uma semana, daqui a um ano. Não vai mudar a sua situação. Você não perde um direito previdenciário porque você não exerceu esse direito, não. Não tem essa prescrição, não. Você sempre vai ter direito a essa regra se você implantou. Então, assim, porque quando o negócio é amanhã, já gera esse... Acho que talvez se tivesse alguém achando que hoje à tarde pedir aposentadoria ou ia ser prejudicado saindo de uma remuneração de 13 para 5 mil. Então, assim, não tem necessidade de corrida, não tem necessidade de assodamento. O que há é o seguinte, a tendência é que a regra mude para pior, mas vocês que são mais antigos vão poder optar pela regra melhor, ou quem sabe, se você trabalhar mais 10, 15 anos, talvez a regra nova seja mais benéfica. Doutor, mas eu acho que não. Deixa eu só fazer uma consideração aqui, pessoal. Só dar um exemplo. É preciso que isso esteja... Já lhe passo a palavra, por favor. É preciso que esteja claro que a gente tem um consenso aqui. Isso é uma lição importante na vida funcional dos colegas. É claro que a gente não vai pacificar aqui todas as questões. Muitas coisas só serão pacificadas lá no STF e a longo prazo. Mas essa questão do cálculo da aposentadoria, da média, eu queria a concordância dos senhores. Quem já implementou as condições para se aposentar até a data da promulgação da PEC, não terá prejuízo no cálculo da média do PDF. Correto? Deixa essa afirmação? Só eu complementar o do Twitter para não sair de uma forma arranhada. Ficou claro que a dúvida era se havia direito adquirido à forma de cálculo e ficou claro que o Twitter e nós concordamos, certo? Você vai ter direito adquirido sim a esta forma de calcular. É preciso que vocês ponderem uma coisa: vocês não terão direito à média do dia que teve o direito adquirido. Ou seja, se você vai se aposentar daqui a 5 anos, pessoal, de forma muito prática, o cálculo que vocês têm que fazer é: a média do PDF vai cair ou não? Se for cair, é melhor aposentar agora. Não sendo projetada uma queda, não há necessidade de alvoroço. O direito adquirido, a forma de cálculo, existirá. Mas dizer que se daqui a 5 anos a média for menor, você vai poder utilizar a média de hoje, a resposta é não. Ok? Ok, pessoal. Vou falar agora para o João Marcos. Vou contribuir aqui. Pessoal, só complementando. Jamais, é matemática, pessoal, é muito simples, jamais alguém vai ser prejudicado pelas regras atuais, por um motivo muito simples. Você optar por se aposentar daqui a 5 anos, né? Como o Ítalo já falou aqui, quem tem direito adquirido, a média de 24 meses será corrigida, pessoal. Obrigatoriamente tem que ser corrigida, né? E jamais a média de daqui a 5 anos vai dar maior do que a média atual. Sabe por quê? No máximo vai chegar igual. Pelo motivo muito simples, vai dividir por 30 anos, 35 anos de contribuição. Qual é a melhor? Dividir por 24, por 2 ou por 35? É simples, meu amigo. É simples de você. É simples. É matemática, a coisa melhor do mundo. Sabe por quê? Não tem erro, certo? 2 mais 2 são 4 qualquer canto do mundo. É assim. Pessoal, para pacificar aqui essa discussão, nós vamos colocar na lei ordinária do Estado e aí a gente resolve isso. Trabalhar para isso. O propósito e o objetivo não é que o governo queira promover uma debandada dos servidores, em hipótese alguma. Ao contrário. Mas sabemos que a categoria fazendária só se aposenta na expulsória, com raríssimas exceções. A gente normalmente vai até os 70 anos de idade. Isso faz parte da nossa cultura. Então nós não queremos agora, num impasse desse, tá certo? A sinalizar com a possibilidade de perda efetiva para os servidores, para estimular a saída agora de algumas dezenas de pessoas da Secretaria da Fazenda, que não seria interessante, em hipótese alguma, para o governo do Estado. Ok? Então, se depender de nós, e eu tenho certeza que a equipe técnica que trabalha conosco vai endossar essa nossa posição. Nós queremos sim estimular a permanência dos servidores em plena atividade, até que o servidor decida sair.
Obrigado, Gilmar. Passar a palavra aqui para o colega agora. Ítalo, deixa eu fazer só uma pergunta aqui prática com números, certo? Vamos supor o seguinte, que amanhã a PEC seja promulgada e eu vou me aposentar e a minha média do PDF amanhã seja 20 mil. 20 mil. Mas aí eu continuo trabalhando, né? Já tenho o tempo de me aposentar, já estou no abono, já de permanência, e minha média deu 20 mil. Daqui a 5 anos, eu resolvo me aposentar. Pronto. Aí daqui a 5 anos, a média dos 24 meses do PDF seja 25 mil. A média da aposentadoria, pela regra nova, seja 15 mil. Qual que eu realmente me aposento? Com 25, com 15 ou com 20? Você vai escolher entre 15 e 20. Pronto. Não há que se falar daqui a 5 anos, que nós estamos em 2019. Em 2024, você não vai se aposentar e você vai calcular o PDF do ano de 2024, 2023, não. Passou todas essas normas aqui, a regra mudou. Você vai poder ou escolher a de hoje, a preço de hoje, não que você precise escolher hoje, mas no futuro, atualizado. Então no futuro você escolhe 15 ou eu escolho os 20 que era hoje. Perfeito. Com valor atualizado, claro. Perfeito. Bom, pessoal, nós estamos para encerrar. Eu queria saber assim, tem alguma pergunta específica que os colegas gostariam de fazer, de forma bem objetiva, para a gente aproveitar o tempo? Ótimo. As perguntas por escrito, a gente vai pedir para que sejam respondidas, certo? E a gente publica no site, sem, né, claro, nominar, sem identificar, mas a gente publica lá no site as situações. Já indico também a questão lá do site da CGU, simulador. A própria CDEP tem um serviço, a gente pode fazer essas simulações, essas pesquisas. Vamos responder então 2 perguntas dos colegas da plateia, do público, e depois a gente faz essas respostas e publica no site, as respostas foram enviadas de forma escrita, ok? Doutor Pedro, me permita aqui só essa última pergunta. Por favor, eu acho que tá muita gente ainda ansiosa e aí eu compreendo demais. O doutor Ítalo, nosso colega convidado, ele atua para alguns sindicatos, mas especificamente aqui no Sintaf, nós temos uma lei específica, que é a lei do PDF, e o doutor Ítalo, obviamente, não teria como ter acesso a essa legislação. E aí eu queria tirar essa dúvida, porque, para não ficar destoante aqui, tá? Eu vou ler aqui a redação da lei e depois vou explicar de novo o que eu já havia dito, para que a gente chancele esse entendimento. Quem tiver direito adquirido à aposentadoria antes da alteração constitucional também terá direito à forma de calcular. Até aí entendemos? Eu vou chegar lá. A Procuradoria entendeu de uma forma que vai impactar servidores que não tenham direito adquirido, entendeu? Por favor, façam a distinção. Quem tiver direito adquirido à aposentadoria terá direito adquirido à forma de cálculo da aposentadoria. E quem não tiver esse direito vai ser impactado pela forma como nós vamos trabalhar futuramente. Se a Procuradoria mantiver o entendimento consolidado no despacho, se não houver insurgência por parte do Ministério Público e for mantida essa concepção, vai ser calculado da forma como está no parecer. Se houver um entendimento diferente daquele que está no parecer, é óbvio que nós vamos judicializar e ficar refém de uma decisão judicial. Ok? Agora eu vou reforçar, lendo aqui, inclusive pegando o gancho desse exemplo, o PDF será devido ao servidor efetivo do Grupo TAF que vem a se aposentar após a publicação desta lei nos seguintes termos. Isso aqui é a Lei 14.969 de 2011. Inciso 1º, que é o que vocês precisam saber. Aos servidores que implementarem as regras do artigo 3º e 6º da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003, ou artigo 3º da Emenda Constitucional 47, de 5 de julho de 2005, o prêmio de desempenho fiscal, PDF, será calculado pela média aritmética simples de valores mensais percebidos a esse título pelo servidor fazendário nos 24 meses anteriores ao pedido de aposentadoria. Então, o que vocês precisam entender? Que o direito ao cálculo existirá, só que a média será dos 24 meses anteriores à aposentadoria e não será
reafirmo, não será o do PDF, dos meses do PDF, do mês em que você implementou as condições de aposentadoria. Então, repito, o cálculo que vocês têm que fazer é simples. Se a projeção é que o PDF, a média do PDF está caindo, certo? O servidor tenderia quando estiver implementadas as condições e tendo direito a isso, aposentar-se, sob pena de ter, de fato, uma redução do PDF. Ok? Acho que não tinha ficado tão claro isso e eu queria deixar isso claro. O direito ao cálculo vai existir, mas a média, pessoal, conforme a lei, é dos 24 meses anteriores ao pedido de aposentadoria, tá? Sim, aos 25, certo? Porque nesse seu exemplo, o PDF aumentou a média. Se baixar, você vai se submeter aos 24 meses da época da média. Você vai ter direito à forma de cálculo. Você não vai ser prejudicado pela emenda constitucional, que vai fazer ali uma proporcionalidade. Porém, são os 24 meses anteriores ao pedido de aposentadoria, tá? Ok, obrigado, doutor Henrique. 2 perguntas, pessoal. 2 perguntas para a gente finalizar, por favor. Já estamos com avançado. Cadê o microfone? A colega que levantou a mão lá. Socorro, e o colega ali a gente encerra, tá bom? Só para bem objetiva, Socorro, por favor. Totalmente. Quem tem direito... Eu vou falar só de quem tem direito adquirido, para ficar mais, tá? Quem está recebendo o abono. Que for sair, muita gente pretendendo sair em março, porque fala que a produtividade está boa até março. Essas pessoas terão que calcular a média dos 24 meses de março para trás? Show, obrigada. Passo para o colega já ali, por favor. Faça logo a sua pergunta aí. Tem uns comentários aí que a secretária teve no segmento econômico aí da auditoria e que haveria mudanças no PDF. Seria contratada uma empresa de fora, privada, para fazer um novo PDF. Então, a gente fica assim, não saber o que vai acontecer. Primeiro, a gente está pleiteando a incorporação do PDF atual. A secretária já colocou isso aí lá numa reunião, que eu não sei se é verdade, porque eu peguei isso num grupo aqui que a gente tem. Então, aí, fica aí a dúvida. O que é que vai acontecer? Essa pergunta eu faço diretamente para o Lúcio. Sabia que isso é para mim mesmo. Bem, pessoal, realmente existe esse projeto, né? Mas, veja bem, é só diretriz até agora. E outra coisa, qualquer projeto que houver terá que ser discutido com a categoria, né? E nós não iremos abrir mão do melhor para todos nós, tá certo? Vai mudar, porque quando incorporar o piso, se é o projeto nosso de incorporar 100% no piso, né, no PDF, o que vai acontecer? Volta o PDF à situação anterior, que é o quê? Você apurar de acordo com o que fosse apurar, você distribuía. Não era assim antes, o piso? Todos se lembram como era? Você ia do céu ao inferno, não era? Não era assim? Aí com o piso minimizou, né? Você equalizou aquela história toda. Quando incorporar, o que vai acontecer? Vai extinguir o PDF? Não, a lei continua. Vai extinguir somente a lei do piso, né? Que diz que você tem aquele PDF mínimo. Esse novo projeto, a administração tem que sentar conosco, discutir, vamos discutir isso em assembleia, e somente depois que aprovado em assembleia que nós iremos o quê? Levar para discussão com a administração e com o governo. É assim. Ok, obrigado, Lúcio. A previsão nossa é que vai até dezembro, tá? Ok. A previsão, né? Não estou falando que vai, é certeza ainda não. Pessoal, nós agradecemos aí a oportunidade para trazer esse esclarecimento para a categoria. As perguntas que não foram respondidas aqui, nós faremos através do site, tá? Disponibilizaremos lá no site.
E vocês também podem encaminhar novas perguntas pelo site. A gente vai trazer respostas para vocês. Alocar uma área lá no site para divulgar essas informações. E queria agradecer aqui a mesa, nossos advogados da banca. Muito obrigado, doutor Henrique, doutor Adi, Isaac, os colegas da CEPREV. Tá bom? Muito obrigado a presença de vocês. Agradeço aí a disponibilidade. Doutor João Marcos, muito obrigado, presidente da Ceará Prev, responsabilidade enorme aí pela frente. Professor Lúcio Maio, doutor Ítalo e Fabrício. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.